Fala galera, Rodrigo Flauzino na área e hoje vamos falar sobre os guitarristas do Ozzy Osbourne. Bora lá! Só dando um toque, aulas de guitarra para todo canto por Skype. Contato pode ser pelo Instagram, tem também na descrição do vídeo. E não se esqueçam de dar o joinha aí e se inscrever. O primeiro guitarrista, por ordem cronológica e talvez até por importância, é o Randy Rhoads. Randy Rhoads, que ele, antes do Ozzy, já era guitarrista do Quiet Riot. Até então a banda não era famosa porque não tinha lançado nada por uma grande gravadora. Foi só lá nos anos 80. Então a banda que lançou, que deixou o Randy famoso, foi a banda do Ozzy. É curioso porque o Randy foi um dos caras principais ali na hora de trazer confiança para o trabalho do Ozzy. Ele foi meio que um alicerce, tanto porque ele era um dos principais compositores e ele que, se não tivesse um guitarrista bom ali, se não tivesse um guitarrista que ajudasse o Ozzy, a carreira dele nem teria acontecido, porque se o material não fosse bom, não ia ter acontecido do jeito que foi. O interessante é que Pleasure of Oz era para ser o nome da banda. No fim das contas, virou o nome do álbum e ficou evidente ali que era uma carreira solo do Ozzy. Mesmo os outros músicos escrevendo mais até que o próprio Ozzy. O Randy foi pioneiro nessa coisa do neoclássico, essa coisa de misturar aí o rock com música clássica. Então, quando ele chegou, muita gente ficou espantada com o talento e a novidade que ele trouxe aí para o mundo do rock and roll. A carreira do Randy foi tragicamente interrompida, que ele morreu num acidente aéreo com 25 anos. Eles estavam no meio da turnê lá do Diary of a Madman e alguma coisa aconteceu de ele dar uma volta num avião pequeno e acabou rolando um acidente e ele morreu. Então o que aconteceu foi que veio um substituto para cumprir aí algumas datas da turnê e esse substituto é o Bernie Torme. Ele é conhecido por ter tocado na banda do Ian Gillan, que é o vocalista do Deep Purple, e depois, após aí cerca de uns 7 shows, uma coisa assim, entrou o Brad Gillis, que é o guitarrista conhecido por ter tocado com Night Ranger. Inclusive eles lançaram um ao vivo ali, Speak of the Devil, tem no YouTube, você já deu uma pesquisada lá, e tem eles tocando tanto músicas da carreira do Ozzy quanto músicas do Black Sabbath também. Ele fez um trabalho bem legal. Para a sequência ali dos álbuns, ele resolveu ir atrás de um outro guitarrista. Então rolaram audições, testes aí que eles chegaram no Jake Lee. O Jake Lee que acabou gravando aí 2 álbuns importantes do Ozzy nos anos 80, e o primeiro deles foi o Bark at the Moon. Dá para perceber no estilo do Jake que ele curte umas coisas mais complexas de execução, tipo abertura, algumas coisas que são um pouco mais difíceis de tocar do que quem curte tocar um estilo mais clássico de guitarra rock. E eu particularmente acho que gosto mais até dessa fase com o Jake Lee. Mas é curioso algumas coisas que dá até para entender porque talvez ele tenha saído da banda.
Se você vê hoje os créditos nos álbuns, tudo, todas as músicas tá como composição Ozzy Osbourne. Então imagina o Ozzy ter escrito esses riffs, dessas músicas tipo Bark at the Moon, tem músicas que estão creditadas como Ozzy, mas sei lá, e você começa a imaginar, será o tipo de briga que deve ter acontecido, discussão, para a banda ter desfeito. O Jake Lee que depois lançou álbuns com a banda Badlands, uma banda que teve curta duração até porque o vocalista acabou falecendo, e depois de muito tempo ele ficou recluso e tal, ele voltou com essa banda Red Dragon Cartel, bem interessante também para quem curte hard rock. Após o álbum Ultimate Sin, que foi o último ali, o segundo e último com Jake Lee, foi quando apareceu Zakk Wylde. Zakk Wylde que gravou então esse álbum chamado No Rest for the Wicked. Mas foi no álbum seguinte, No More Tears, que ele apareceu mais, ele colocou mais das composições dele e apareceu mais nos videoclipes e aquela performance que a gente conhece do Zakk Wylde ficou mais evidente ali. Zakk Wylde que tem uma figura bem emblemática, o cara, principalmente tocando, ele tem bastante autenticidade, estilo, ele mistura um pouco daquela influência Southern Rock, alguma coisa, talvez country, misturado com influências de Black Sabbath, ele mesmo diz, e até Randy Rhoads, que ele fala que ele era fã, que é fã, ele sempre fala nas entrevistas e tudo mais. O Zakk Wylde, no fim das contas, ele acabou sendo o guitarrista que passou mais tempo com Ozzy. Inclusive, ele é atualmente o guitarrista. O Zakk Wylde gravou o disco Osmosis, mas por algum motivo ele não foi fazer a turnê depois, ele saiu nessa época. E nesse momento aí, alguns guitarristas provavelmente estavam sendo testados ou eles estavam conversando com alguns deles muito famosos, inclusive o Steve Vai. Foi cogitado ele ter entrado na banda ou não, mas o que rolou mesmo de concreto foi que uma composição dele entrou, e inclusive ele tocando no álbum do Ozzy, Osmosis. Mas quem foi para a turnê desse disco foi o Joe Holmes, que ele já tocou com David Lee Roth, Lizzy Borden e outros caras aí. Zakk Wylde chegou a voltar para a banda, depois saiu de novo, e quem foi o guitarrista diferente desses que eu já citei, que gravou com Ozzy e depois excursionou, foi o Gus Dee. Gus Dee é um guitarrista grego, conhecido pela sua banda Firewind, uma banda da Grécia, banda de metal, e ele foi assim o último guitarrista diferente de Zakk Wylde que o Ozzy teve. Gus Dee que aparentemente é um cara, ele tem uma técnica bem afiada ali, ele toca bem limpo, tudo, ele pesquisando ali um pouco sobre a história dele, parece que ele foi estudar na Berklee, é um cara que estudou guitarra pra valer. Aí você pensa, legal, falei sobre todos. Não falei sobre todos. Faltou o mais importante, Tony Iommi. Se não existisse Tony Iommi, Black Sabbath, não existiria Ozzy, é ou não é? Então, tem umas histórias desde que o Ozzy era motivo de piada, né? Eles estudaram juntos na época da escola, o Tony Iommi batia no Ozzy, e no fim das contas o Ozzy, uma época, ficou até maior que o Black Sabbath. Incrível, né?
Vale a pena mencionar alguns outros guitarristas famosos que quase entraram para a banda. Teve o Alex Skolnick, do Testament, chegou a fazer um show com Ozzy na época do Osmosis, na época da turnê, antes do Joe Holmes. Teve o George Lynch, que chegou a fazer umas 3 audições na época do Randy Rhoads, na época do Jake Lee, inclusive. Rich Kotzen, que quase entrou, aparentemente estava tudo certo, mas parece, ele acha, pelo que eu andei lendo aí, que pelo fato dele ter tocado no Poison e a imprensa ter caído matando na época, não rolou. Teve o próprio Jeff Loomis, que chegou a ensaiar com a banda, mas parece que foi o lance de idade que pesou. Teve inclusive o John Sykes, que na época tocou com Whitesnake, que quase entrou também antes do Brad Gillis. Não sei exatamente se foi esse período, parece que sim. É isso aí, não deixem de se inscrever, toda terça tem vídeo novo e comentem aí se eu esqueci de algum guitarrista ou então comentem quais desses vocês gostam mais. Obrigado, até a próxima!